Desculpa, gente, o vídeo acabou sendo cortado aqui, foi uma falha minha. O problema aqui entre a cadeira e o computador, no caso, né? Mas como eu vinha dizendo, você vai utilizar do artigo 795 da CLT, vai demonstrar a sua indignação, né, apontar aquela nulidade, aquele erro de julgamento, mas aquilo ali vai ficar guardado. Quando chegar o momento da sentença, o momento que extinção de uma execução, aí sim você vai recorrer de maneira definitiva, mas renovando também os seus argumentos para aquela decisão interlocutória, apontando aquela nulidade. Beleza? Então, a regra nossa é irrecorribilidade de decisão interlocutória. Via de regra, teve decisão interlocutória, não cabe recurso. Ah, Osório, eu tive um pedido de liminar negado ou concedido, e aí? Como que a outra parte faz para recorrer? Como que eu faço para recorrer? Não faz, não tem recurso, tá? Nesse caso, inclusive, vai caber mandado de segurança que se você conseguir demonstrar uma violação a direito líquido e certo seu, ok? A autoridade coatora sendo juiz, né? E já que não cabe recurso, caberia um mandado de segurança, que não é recurso, é um remédio processual autônomo, ok? Então, a princípio, realmente é isso. A irrecorribilidade das decisões locutórias é vigente no processo de trabalho. Existem algumas exceções. A súmula 214 nos traz três para começo de conversa. Ela traz o seguinte: na Justiça do Trabalho, nos termos do 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Letra A. De Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Imagine o seguinte: um dissídio coletivo foi iniciado por dois sindicatos e aí, durante o dissídio, o Tribunal Regional do Trabalho, que está julgando esse dissídio, por meio de seu relator, profere uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória vai de encontro, é contrária a uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios coletivos. Nesse caso, ela é interlocutória? É. Porém, foi proferida. Não precisa nem ter sido monocrática, tá? Pode ser também o colegiado, enfim, qualquer decisão que seja interlocutória, mas que viole, né, uma orientação ou uma súmula do TST, proferida por TRT, aí sim você pode fazer o seu recurso, ok? Aí você vai recorrer para o TST. Mas fora isso, não é cabível o recurso de decisões interlocutórias também no TRT, ok? Só quando há realmente uma violação a uma súmula ou orientação jurisprudencial do TST. A letra B diz: suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Uma decisão interlocutória suscetível de impugnação para o mesmo tribunal. Imagine que você entrou com mandado de segurança no TRT pedindo uma liminar. E aí o relator nega ou concede sua liminar, né? Se ele negar, você vai querer recorrer. Se ele conceder, a outra parte talvez queira recorrer. E aí, como que pode fazer? Foi uma decisão interlocutória dentro do Tribunal Regional do Trabalho pelo relator do mandado de segurança. Nesse caso, existe um recurso que está previsto no regimento do TRT, que também está previsto no CPC, que seria aí o agravo regimental que você vai fazer para que o colegiado analise de novo aquela decisão liminar. Então, como existe essa previsão regimental, até mesmo no CPC, você vai poder fazer o recurso mesmo se tratando de decisão interlocutória. Tá? Então, quando o próprio tribunal já dispuser de recurso próprio para certas situações de decisão interlocutória, aí é possível o recurso imediato, ok? Como nesse caso que eu acabei de falar. A letra C traz para a gente que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula ao juízo excepcionado, consoante disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Aqui vocês têm que ficar muito espertos com esse recurso aqui, porque é o seguinte: uma coisa é o juiz é demandado, o juízo demandado, suponha que ele é de Linhares. E aí a outra parte opõe exceção de incompetência relativa, alegando que, na verdade, o local correto para julgamento seria Colatina. Aí eu te pergunto, Linhares e Colatina estão submetidos a qual tribunal?
ambos estão submetidos ao Tribunal do Espírito Santo, TRT da 17ª Região, TRT do Espírito Santo. Então, como eles estão no mesmo tribunal, se o juiz de Linhares aceitar a exceção e remeter para Colatina, não cabe recurso, de imediato. Quando o juiz de Colatina der a sentença, aí sim, recorrendo da sentença, você pode, lá no Tribunal do Espírito Santo, dizer que estava errado, que devia ser o juiz de Linhares. Mas até chegar a sentença, você não tem como recorrer. Ok? Diferente seria se o juiz de Linhares, na verdade, falasse que a competência é do juízo de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O juízo lá de Campos, ele está vinculado ao TRT do Rio de Janeiro, TRT da primeira região, diferente da gente, que é TRT da 17ª Região, Espírito Santo. Então, nesse caso, como ele está mandando o processo para um outro tribunal, né, aí para um outro juízo, né, vinculado a outro tribunal, aí cabe recurso de imediato. Você não precisa esperar a sentença do juízo de Campos para fazer o seu recurso em relação a essa exceção de competência relativa. Beleza? Fora essa súmula 214, a gente ainda tem outros exemplos também. A incompetência absoluta também é um caso que vai comportar julgamento imediato, porque quando o juiz profere a sentença, a decisão, perdão, declarando ali a incompetência absoluta do juízo, em razão de matéria ou de foro, o que seja, ele, na verdade, de certa forma, essa decisão ela é praticamente terminativa, né? Porque ele vai encaminhar, por exemplo, para a Justiça Federal, vai encaminhar, por exemplo, para um outro tribunal, né, para o TRT ou para o TST, que seja. Então, nesse caso, nas questões de incompetência absoluta, por mais que a incompetência absoluta não gere extinção do processo, aqui a gente não é juizado, né? Aqui a Justiça do Trabalho ela tem a mesma pegada do CPC, né? A incompetência absoluta não gera extinção, ela gera a remessa dos autos para o juízo competente. Então, se trata de uma decisão interlocutória. Como ela é interlocutória, porém, ela tem esse efeito drástico, né, praticamente terminativo, que diz respeito à própria competência absoluta, também é admitido, neste caso, o recurso de imediato. A gente não precisa esperar ir lá para o Justiça Federal para recorrer lá no Justiça Federal sobre incompetência absoluta de novo. Ok? Por exemplo. Outra decisão que vai, de interlocutória, que vai comportar recurso, já falei com vocês quando a gente estava falando agora do instrumento, né? Falei rapidamente. É a decisão que nega seguimento ao recurso, denega o recurso, né? Aquela que diz o seguinte: não estão preenchidos os pressupostos aqui de admissibilidade do recurso. Uma coisa que você já tem que saber, na verdade eu já até comentei com vocês no período passado, mas provavelmente vocês não lembram, é que na Justiça do Trabalho, a gente ainda, mesmo depois da mudança do CPC, o juiz, tá, da vara do trabalho, ele ainda faz o primeiro exame de admissibilidade recursal. Ou seja, lá na Justiça Comum, quando você faz a apelação, o juiz não vai analisar os pressupostos de admissibilidade, ele vai mandar direto para o tribunal. Né? Aqui na Justiça do Trabalho, não. O juiz ele vai analisar se está tempestivo, se está com preparo regular, né? Se está com a representação correta, ele vai ver todos os pressupostos do recurso de admissibilidade, ele vê em primeira mão. E às vezes, se ele perceber que está faltando algum requisito, por exemplo, você interpôs o recurso fora do prazo. Se você interpôs o recurso fora do prazo, então o juiz ele não vai mandar o processo para o TRT dizer que está fora do prazo e fazer essa enrolação toda. Não, ele já de uma vez, ele já não deixa nem o processo subir para o TRT. Quando ele faz isso por meio de uma decisão interlocutória. E aí, né, a própria CLT prevê essa exceção. Diz que cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento, que é o agravo do instrumento cabível no X-Trabalho, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Beleza? Você vê que está até escrito errado aqui, não é despacho, não é decisão, tem até uma celeuma doutrinária, mas vamos ser sinceros, tem carga decisória, é decisão, não é despacho. Mas é uma decisão interlocutória que nega a interposição do recurso, né, nega o segmento do recurso para o próximo órgão e, na forma do 897, a linha B da CLT, vai caber agravo de instrumento. Tá? Então, é uma exceção, você já vai recorrer de imediato. Outra exceção que a gente tem também tem a ver com o valor da causa. Né? Quando você faz a impugnação do valor da causa,
o juiz ele vai julgar, né? A gente até acabou de corrigir uma prova, a gente viu que a impugnação do valor da causa no processo de trabalho, ela até pode ser feita na contestação, mas tecnicamente o local correto, o momento correto de fazer é nas alegações finais. Depois que você fez suas alegações finais, impugnando o valor da causa, o juiz ele vai dizer se concorda com você ou não. E se ele não concordar, existe um recurso chamado pedido de revisão do valor da causa, que você manda direto para o presidente do TRT. Né? E é um recurso imediato, você não vai esperar a sentença. Ok? Então, esse recurso está previsto no artigo 2º aqui da Lei 5.584/70. O parágrafo 1º diz: em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado, que é o valor da causa, e se o juiz o mantiver, pedir revisão da decisão, no prazo de 48 horas, ao presidente do Tribunal Regional. O pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo, deverá ser instruído com a petição inicial e ata de audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, no caso da Secretaria da Vara, né? E será julgado em 48 horas a partir de seu recebimento pelo presidente do Tribunal Regional. Quer dizer, se o juiz não modificar a ata de audiência ali, o valor do jeito que você pediu, você pode fazer esse pedido de revisão direto para o presidente do TRT. Né? E são prazos curtíssimos, né? Você recorre em 48 horas, ele decide em 48 horas, então muito provavelmente isso vai acabar acontecendo antes da sentença ser proferida, antes de a sentença ser proferida. Ok? E é um recurso propriamente dito, mas de uma decisão interlocutória, por isso que ele está aqui como exceção. Outra exceção que nós temos também, de decisão interlocutória, que a gente pode já fazer o recurso de imediato, acontece nas execuções. Na execução, o recurso mesmo, que é cabível, costuma acontecer, o recurso cabível ele vai ser interposto em dois momentos, basicamente. O momento que é julgado o embargo à execução, junto com a impugnação da sentença de liquidação, depois a gente vai falar sobre isso, ou então na extinção da execução. Aí, nesses dois casos, vai ter o recurso cabível, que a gente vai aprender depois, é o agravo de petição. Tá? Nesse recurso de agravo de petição, ele só vai ser interposto nesses dois momentos, porque são os únicos dois momentos em que a gente tem um procedimento sendo encerrado. Ok? Então, via de regra, eu não consigo fazer esse recurso de agravo de petição em outro momento. Porém, existem algumas decisões que elas têm um alcance tão definitivo para a parte que ela é interlocutória, porém, muitas vezes pode ser que o indeferimento naquele momento possa trazer um prejuízo tamanho para o exequente, que é como se a execução tivesse acabado. Né? Imagina, por exemplo, o exequente precisa de fazer uma pesquisa junto a algum órgão governamental que está negando essa pesquisa, ele pede para o juiz oficiar, porque lá pode ter dinheiro para garantir a execução, mas aí o juiz diz que não vai oficiar. Essa é uma decisão que não extingue o feito, não é uma decisão terminativa. Mas, diante de todo o contexto em que, suponha, ele já tentou de tudo, não consegue achar de jeito nenhum valor em nome do executado, para ele isso tem caráter terminativo, porque é a última chance dele e o juiz está negando. Então, quando existe esse tipo de gravame autônomo, que é como é chamado na doutrina e até na jurisprudência, é possível, mesmo por decisão interlocutória, é possível sim você interpor o seu agravo de petição. Eu até juntei e coloquei para vocês no roteirinho de vocês uma decisão do TRT do Rio de Janeiro, né, da primeira região, justamente aceitando um recurso de decisão interlocutória na execução, porque aquela decisão interlocutória trazia um gravame autônomo tão grande que era um gravame à parte do processo. Então a lesão ali ela não poderia ser corrigida depois, por isso eles aceitaram o agravo de petição. Ok? Nos casos de antecipação de tutela, como eu já comentei com vocês, a medida vai ser mandado de segurança, não cabe recurso de imediato. Tá? Você pode até renovar o pedido de antecipação de tutela no recurso da sentença, porém, até lá não existe recurso. O que você pode fazer é impetrar um mandado de segurança quando houver violação ao direito líquido e certo. A súmula 414 do TST, inclusive, ela foi modificada recentemente, em 2017, e ela traz essa possibilidade. Diz aqui: a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança por ser impugnável mediante recurso ordinário. Aqui tudo bem, né? Porque a sentença já é terminativa, você já faz o recurso próprio. O item 2.
No caso de a tutela haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, ou seja, por decisão interlocutória, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio, porque de decisões interlocutórias não há recurso. Ok? O item 3 complementa, né? Superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou indeferimento da tutela provisória. Aí é por uma questão até óbvia, né? Se vier a sentença, não tem por que se falar em decisão liminar, ok? Mas via de regra, então percebam que em caso de antecipação de tutela não cabe recurso, né? O que você pode fazer é um mandado de segurança à parte demonstrando uma violação do direito líquido e certo. Outra situação que é curiosa também é o caso da homologação de acordo, né? O juiz que se nega a homologar um acordo na Justiça do Trabalho. E aqui a gente vai analisar sobre dois aspectos essa possibilidade recursal. Por quê? Porque no caso de homologação de acordo, pode acontecer de o acordo que você está pedindo para ser homologado ser aquele acordo que é realizado na audiência. Por exemplo, alguém entrou com uma inicial, o outro entrou com contestação, aí na audiência eles começam a conversar e na conciliação eles têm êxito, né? Eles obtêm êxito na conciliação e formulam um acordo ali na hora e falam assim, aí juiz, homologa pra gente. O juiz, não gostei desses termos, estou achando isso meio estranho, para mim isso daí está me cheirando a fraude, não vou homologar. E aí, ele fundamentando por que ele não quer homologar, ele simplesmente toca o barco e continua o processo. Osório, posso recorrer? Não, é uma decisão interlocutória e você não pode recorrer. Inclusive, tem uma súmula que eu deixei no material de vocês aí, que é a súmula 418, que diz: a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo pela via do mandado de segurança. Nem mandado de segurança não pode fazer, certo? Então ele toca o barco e continua o processo, vai julgar, vai dar sentença. Lógico que o juiz ele não vai, quando fala faculdade do juiz ali, essa súmula não está falando faculdade no sentido de que o juiz vai fazer se quiser, se ele acordou bem no dia ou mal no dia, não é isso. É faculdade no sentido de ele analisar o caso concreto, de achar que está sendo enganado, que está tendo alguma fraude, alguma simulação, aí ele não é obrigado a homologar não, certo? O próprio CPC fala isso, né? Quando o juiz identificar algum tipo de tratativa das partes para tentar violar ou fraudar ali o processo, ele pode negar ou tomar as atitudes cabíveis, que ele entender cabíveis, certo? Agora, temos uma outra situação, que é, primeira situação que eu falei, é um processo que começou com lead, né? Inicial, contestação, e foi por aí foi. O segundo caso é o caso em que a inicial já é um acordo, que é a homologação, um pedido de homologação de transação extrajudicial. Nesse caso, nós temos um procedimento específico. Esse procedimento específico está previsto na CLT, foi trazido pela reforma, está previsto na CLT no artigo 855D. Né? Ali, A em diante, né? 855 letrinhas. Mas o 855D, ele fala para a gente que se o juiz ele for homologar ou indeferir o acordo, né, a homologação do acordo, ele vai fazer isso por sentença. Então, nesse caso, se ele fizer por sentença, como ele está extinguindo o feito, nesse caso vai poder caber recurso, caso ele indefira o pedido de homologação. Tá? 855D fala, no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Nesse caso, como é uma sentença, e se ele optar por não homologar, você pode recorrer, ok? Agora, se o acordo for aquele decorrente de uma lide, que você formula ali na audiência, ou até mesmo durante o processo, você formula e peticiona e o juiz nega, isso é decisão meramente interlocutória, e isso daí não vai ter possibilidade de recurso imediato. Beleza? Você só vai poder recorrer quando chegar lá depois da sentença, e aí vocês podem renovar a tentativa de acordo por meio de recurso, ok? Enfim, eram essas as questões que eu queria trazer para vocês sobre o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ou também conhecido como princípio da concentração das decisões. Ok? Então, próximo, esse daí é o princípio mais diferente, né, para vocês, que lá no CPC vocês não têm essa dificuldade tão grande de se recorrer de uma decisão interlocutória, não é isso? Então, nós podemos passar aqui para o nosso próximo princípio, que é o princípio que vocês já conhecem, o princípio da manutenção dos efeitos da sentença. Né?
Só que esse daqui vocês conhecem de uma forma um pouco diferente, porque no processo civil, em regra, as sentenças têm efeito suspensivo, né? Enquanto ela não transita em julgado, você não consegue dar, ter toda a sua eficácia, né? ter todos os efeitos que a sentença deveria produzir. Porém, no processo trabalho, a regra é que todos os recursos tenham efeito apenas devolutivo. Tá? O artigo 899 diz o seguinte: os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Significa o seguinte, que toda sentença trabalhista pode ser executada. Então, saiu uma sentença, condenou a pagar 5 mil reais de hora extra, você já pode começar a execução, independentemente do trânsito em julgado. Lógico que essa execução ela vai até a penhora. Né? A execução provisória ela é permitida até a penhora, porque depois que penhorou, né, você vai aguardar o trânsito em julgado para depois satisfazer a execução de fato. Ok? Então, diferente do CPC, que vocês têm que aguardar trânsito em julgado, ou até mesmo aguardar que o processo seja julgado em segunda instância, aqui no processo trabalho não existe essa possibilidade. Tá? Essa necessidade, aliás. Aqui, em regra, todos os recursos têm efeito meramente devolutivo, não é suspensivo. Ah, mas eu comecei a execução das 5 mil horas extras, Osório, mas a outra parte recorreu, o TRT vai julgar ainda. E aí? E aí que você já está adiantando seus cálculos, já está adiantando penhora. Quando o TRT julgar, se ele julgar a seu favor, você já está com tudo garantido. Se ele julgar contra, devolve tudo. Você não pegou nada ainda, só vai até penhora, tira a penhora. Certo? A questão aqui é de celeridade, né? Como a verba trabalhista é uma verba alimentícia, uma verba de cunho alimentar, não faz muito sentido você deixar as sentenças em suspenso. Você pode sim começar a execução provisória, até porque ela só vai até a penhora, então não trará tanto prejuízo assim para o executado. Ok? O efeito, então, devolutivo, que é o efeito que acompanha os recursos trabalhistas, né? Ele vai ser aplicado da mesma maneira que é aplicado lá no CPC. Tá? O efeito devolutivo é aquele efeito que delimita a matéria do recurso. Né? Quando você faz o recurso, você devolve ao tribunal tanto devoluto quanto apelato, você devolve ao tribunal tudo aquilo que está no recurso, porém, nós temos aquelas características de extensão e profundidade que o CPC traz no artigo 1013, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e que aqui no processo de trabalho a gente aplica exatamente da mesma maneira. Então não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque vocês já tiveram isso em processo civil. Tá? Só mencionar para vocês aqui a súmula 393 do TST, que faz essa analogia, né? Traz para o processo de trabalho essa aplicação. O item 1 dela fala: o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, o recurso ordinário, se vocês, eu não lembro se eu falei nas outras videoaulas, ele é um recurso que se equipararia à apelação lá no CPC, tá? Só que a gente não chama de apelação, a gente chama de recurso ordinário. Então, o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, ainda que não examinados pela sentença, né? Ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos a capítulo impugnado. Então, por exemplo, às vezes você tem um fato que está lá na contestação, que não foi renovado na contrarrazão, mas que é referente ao pedido do recurso do autor. E aí o tribunal ele pode usar, sim, esse fato lá descrito na contestação por conta desse efeito devolutivo, que a gente tem em extensão e profundidade da mesma maneira que a apelação. Ok? Já o efeito suspensivo, né? Suspensivo é aquele efeito que não permite que nós iniciemos uma execução provisória dos julgados, né? Ele já não se aplica aqui no processo de trabalho como regra, ele se aplica como exceção. Tá? E as exceções em que ele vai ser aplicado seria, se for um recurso ordinário, né, que se equipararia à apelação, vai ser por meio de simples petição que você tem que fazer para o relator do recurso. Se o recurso ainda não tiver sido distribuído, não tiver relator, aí você vai encaminhar esse pedido de efeito suspensivo para o presidente ou para o vice-presidente do tribunal
conforme constar no regimento interno do tribunal, certo? E aí o relator, ou conforme o caso, presidente ou vice-presidente, vão analisar ali se você tem algum tipo de realmente perigo na manutenção do efeito meramente devolutivo e vão julgar se, no seu caso, vai ou não ter efeito suspensivo aquele recurso, ok? Antes você tinha que fazer isso por ação cautelar, né? Mas agora a ação cautelar ela caiu na reforma do CPC, então a gente segue o CPC novo no sentido de que mera petição, né, encaminhada para relator ou para presidente ou vice-presidente de tribunal já é o bastante para pedido de efeito suspensivo, ok? Nos dissídios coletivos, né, o efeito suspensivo ele vai ser conferido se o presidente do Tribunal Superior do Trabalho entender que é o caso. Tá? Existe uma lei específica de dissídios coletivos, que é a Lei 10.192 de 2001. O artigo 14 dela diz: o recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo na medida e extensão conferidas em despacho do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, enquanto o presidente do Tribunal Superior do Trabalho não der esse despacho, não determinar qual é a parte que vai ficar suspensa ou não, a decisão do TRT sobre o dissídio coletivo vai ser meramente, vai ter o efeito dela completo, né? Vai poder ser executada provisoriamente, ok? Bom, outra exceção que a gente tem aqui de efeito suspensivo é o caso do agravo de petição. Do mesmo jeito que o recurso ordinário é como se fosse a apelação do CPC, o agravo de petição também é como se fosse uma apelação. A diferença é que o recurso ordinário a gente faz no processo de conhecimento. O agravo de petição a gente faz no processo de execução, certo? Então, o agravo de petição, como a gente já está na execução, e se nós estamos na execução é porque já estamos em definitivo, a gente não vai liberar valores enquanto esse agravo de petição não for julgado. E aqui eu estou dizendo daquele agravo de petição que é interposto em face de uma sentença que julgou os embargos à execução, por exemplo. Então, nos embargos à execução, você diz o seguinte: olha, a sentença de liquidação aqui, o juiz está mandando eu pagar nessa execução 50 mil reais, mas na verdade ele fez o cálculo errado, eu tinha que pagar só 30. Daí o que acontece? Se o juiz libera 50 mil reais para o empregado e você ganha depois no agravo de petição, vai ser uma luta para você pegar 20 mil de volta. Então, o caso aqui da CLT é que no caso de agravo de petição, você vai ter efeito suspensivo. Né? Enquanto ele não for julgado, não é liberado dinheiro para o autor. Agora, lógico que ele só tem efeito suspensivo para aquilo que for controvertido. Ou seja, nesse caso mesmo que eu acabei de falar, você disse, me fui condenado a 50 mil, mas na verdade o certo era 30. Se você já concorda que o certo é 30, 30 já libera para o autor. Os outros 20 que estão em discussão é que vão ficar em efeito suspensivo. Beleza? Mas existe essa exceção, né? Na execução, o agravo de petição ele tem esse efeito suspensivo sobre o valor que estiver sendo discutido. É por isso, inclusive, que para fazer agravo de petição, você tem que delimitar o valor da controvérsia, para saber o que o juiz pode liberar ou não, de acordo com o que você está pedindo. Tá? Lógico, se o valor da controvérsia for tudo, aí o juiz não vai liberar nada. Mas se for parte, ele libera o que for incontroverso e o que for controvertido, ele deixa parado enquanto o TRT não decide. Ok? O agravo de petição está no artigo 897, coloquei para vocês. É o mesmo artigo do agravo de instrumento, né? Só que o de instrumento fica na linha B e o de petição fica na linha A. Né? A linha A fala de petição das decisões de juiz ou presidente nas execuções. O parágrafo 1º, ele traz: o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou em carta de sentença. Quer dizer, no caso de agravo de petição, delimitado qual é o valor incontroverso, esse ele libera, né? O controvertido que continua parado enquanto não for julgado, certo? Próximo efeito que a gente tem aí para conversar é o efeito translativo. Esse efeito translativo, ele é uma exceção a reformatio impégios, inclusive. Né? Por quê? Porque o efeito translativo é aquele efeito que o recurso tem
de devolver para o tribunal as matérias de ordem pública. Então, às vezes, você ganhou o processo, recorreu, porque você achou que tinha que ganhar mais, chega lá no TRT, ninguém falou nada sobre isso, mas o TRT percebe que está prescrita a ação. E aí? Ou então ele percebe que, na verdade, é incompetência absoluta do X-Trabalho. Por que ninguém falou nada, ele não vai dizer? Não, ele vai dizer sim. E aí ele vai reformar para piorar a sua situação. A outra parte nem tinha recorrido, só você recorreu. Paciência, porque como nós estamos falando de efeito translativo, matéria de ordem pública, ela pode ser cognoscível de ofício, ou seja, ele vai conhecer de ofício e vai julgar, ainda que seja para piorar a situação do recorrente. Né? É uma exceção ao princípio da non reformatio in pejus, ok? Da impossibilidade de reformar o recurso para pior, né? Para piorar a situação do recorrente, ok? Esse efeito ele só vai ser aplicado também nos processos, né, nos recursos de natureza ordinária. Recurso de natureza extraordinária não é possível aplicação, ainda que seja matéria de ordem pública, porque só é julgado em matéria de recurso extraordinário aquela tese que já foi debatida antes, que é o que vocês já ouviram falar como pré-questionamento, né? Então, como no recurso extraordinário, nos recursos de natureza extraordinária, você não debate fatos, provas, você só debate aquilo que já foi, você só, vamos dizer assim, você só pode discutir aquilo que já foi discutido em algum momento no processo, então o efeito translativo não funciona para esse tipo de recurso, né, de natureza extraordinária, ok? Próximo efeito que a gente tem é o efeito substitutivo, também decorrente do CPC, que é aquele efeito que diz para a gente o seguinte: uma vez que você recorreu, né, a sentença que for modificada pelo acórdão, ela na verdade, mesmo que o acórdão não a modifique por inteiro, o que vai valer é o acórdão. Né? O artigo 1008 do CPC diz: o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, se você recorrer e tiver um julgamento que modifique a sentença, o julgamento do tribunal ele vai ser considerado o julgamento do processo. Tanto é que se você quiser fazer uma ação rescisória, você não vai recorrer da sentença, e sim da decisão final, que é a decisão do tribunal. Certo? Tem até a súmula 192 do TST, que eu coloquei para vocês. O item 3 dela diz: em face do disposto no artigo 512 do CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão de tribunal regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Né? Então, a ideia do efeito substitutivo é que quando você tem uma decisão de recurso, essa decisão ela substitui as decisões anteriores. Ok? O efeito extensivo, né, ele já é aquele efeito do recurso que ele vai acontecer quando nós estivermos falando de litisconsórcio. Né? Quando nós estivermos falando de litisconsórcio, sempre que os litisconsortes tiverem interesses compatíveis, ou seja, eles estiverem se defendendo da mesma maneira, se um ganhar o outro, a decisão acaba... É o litisconsórcio unitário, né? Aquela decisão que quando afetar um vai afetar o outro da mesma maneira, tanto para prejudicar quanto para beneficiar. Nesse caso, mesmo que apenas um recorra, os dois vão acabar sendo beneficiados. Por exemplo, imagina que você está falando de uma terceirização e aí você está dizendo que o seu empregador não te pagou e, inclusive, você coloca ali o tomador de serviço para ser responsável subsidiário. Aí, o juiz, na sentença, se ele julgar improcedente seu pedido, mesmo que o tomador de serviço nem tenha feito defesa nenhuma, ele, pela defesa do verdadeiro empregador, ele vai acabar sendo beneficiado. Por quê? Porque, nesse caso, eles têm interesses compatíveis, né? Eles formam um litisconsórcio unitário. Diferente quando no litisconsórcio um litisconsorte está brigando para sair, tirar a responsabilidade de si, sem que isso influencie na responsabilidade do outro. Que a gente pode usar até o mesmo exemplo. Imagina que na terceirização nós tenhamos uma ação em que o empregado ajuizou uma ação em face de um empregador e de um tomador de serviço. O empregador rebate o mérito, né, enquanto o tomador de serviço diz o seguinte: olha, na verdade eu não sou legítimo para estar aqui não. Na verdade, eu não sou responsável, eu nem era o tomador de serviço.
Quer dizer, esse tomador de serviço, se ele ganhar, se o argumento dele for ouvido, isso não impede que o primeiro réu ali, né, seja condenado. Pode ser que o juiz fale, ó, julgo procedente, mas realmente o tomador de serviço não era esse. Né? Então, aí nesse caso, é um litisconsórcio que não é unitário, e aí a decisão do juiz não vai afetar os dois. Por que eu estou falando isso? Porque quando o interesse for compatível, a gente tem até uma súmula do TST, que é a súmula 128, vai ter um reflexo no recurso que é o seguinte: quando o interesse for compatível, o recurso de um dos dois vai beneficiar os dois ao mesmo tempo. Né? Esse é o que a gente chama de efeito extensivo do recurso. Tá? Vocês deem uma olhadinha aí na súmula. Temos também o efeito regressivo, que é o efeito que possibilita a retratação ou reconsideração de decisões do juiz. Né? Normalmente ele é visto muito em agravos, em que você pede, você profere ali, você interpõe o seu agravo e já na petição do agravo você pede que o juiz reconsidere a decisão, exerça seu juízo de retratação, e aí o juiz pode fazer essa retratação, e aí se ele se retratar, ele nem manda o recurso subir, porque ele já vai tomar a atitude que você pediu. Esse é o efeito que nós chamamos de efeito regressivo. O efeito expansivo, vocês também já estudaram no Código de Processo Civil, é aquele efeito que fala da possibilidade de julgamento pelo tribunal de uma causa que ainda não foi analisada pelo juiz da origem. Né? É o que o Barbosa Moreira chamava de teoria da causa madura, quando o processo já está devidamente instruído, todo instruído, mas já está em condição de julgamento, mas o juiz ele deu uma decisão, por exemplo, de ilegitimidade de parte, uma decisão que é sem julgamento do mérito. Nesse caso, o tribunal analisa o recurso e fala, não, na verdade a parte é legítima sim, o juiz tinha que ter julgado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar descer o processo para o juiz julgar de novo, para depois ter outro recurso para ele julgar de novo? Não. De acordo com o 1013 do CPC, ele pode, nesse caso, ele mesmo já diz, olha, o juiz errou, não é caso de julgamento sem resolução do mérito, e ele mesmo já entra no julgamento do mérito direto. Né? Ah, Osório, mas nesse caso, então, não vai ter duplo grau de jurisdição? Não, não tem. Né? O juiz ele julgou sem resolução e o tribunal vai se manifestar pela primeira vez sobre o assunto. Né? É uma exceção ao duplo grau de jurisdição. Ok? No processo de trabalho, a gente aplica da mesma maneira que é aplicado no CPC. Existe apenas uma discussãozinha no caso em que você tem um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas dele decorrente. Por quê? Imagine o seguinte, eu peço horas extras dizendo que eu era empregado de alguém. Se eu não provar que sou empregado, obviamente eu não vou ter direito a hora extra. Né? Se eu provar que eu sou empregado, aí pode ser que eu tenha direito a hora extra ou não. Né? Então imagine que o juiz fala assim, não, na verdade você nem era empregado. Aí eu recorro. Chega no tribunal, o tribunal fala, não, você era empregado sim. Aí eu te pergunto, o juiz julgou as horas extras? Não, porque ele já falou que eu nem era empregado, mas o tribunal diz que eu sou. Nesse caso, o tribunal poderia, já que ele já reconheceu o vínculo, poderia já partir para julgar as horas extras? Né? Aí você vai ter embora a lei não fale isso expressamente, você vai ter uma corrente doutrinária, até mesmo jurisprudencial bem grande, no sentido de que sim, porque a ideia aqui é a mesma. Né? A ideia aqui é ter celeridade, a ideia aqui é fazer com que o julgamento saia logo, e não que fique esse negócio de você, não, ele tem vínculo sim, então volta lá para o juiz para julgar a hora extra. Né? Essa demora é muito grande, então, até em vista da razoável duração do processo e da celeridade processual, a gente deixa o duplo grau de jurisdição de lado. Tá? E, por fim, nós temos o efeito diferido dos recursos, que é o efeito decorrente daquela irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Por que efeito diferido? Diferido é aquilo que acontece a posteriori, né? Depois, que vai ter o efeito posterior, que é assim, quando você tem que no recurso final, né? No recurso de uma decisão final, de uma sentença, de uma decisão que encerre um procedimento. Nesse caso, você tem a possibilidade de recorrer. Né? Quando você vai recorrer não só dessa sentença, mas também de todas aquelas inconformidades que você teve
com as decisões interlocutórias anteriores, aquelas decisões de que você não pôde recorrer antes. Então, aquele problema que você teve lá das astrentes, que você viu que o juiz reduziu as astrentes, é no recurso da sentença que você vai renovar a sua indignação e aí o tribunal vai, com o efeito diferido do recurso, julgar se o juiz fez certo ou não ao diminuir esse valor, ok? E com isso a gente finaliza aí o roteirinho 23 e na próxima videoaula nós vamos falar aí, ainda em recursos em geral, sobre outros princípios ainda de recursais e também entrar nos próprios requisitos, né, de admissibilidade recursais também, ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.